Você sabia que pode ter dinheiro a receber que está parado? Mas preste atenção porque o governo tá de olho nesse dinheiro. Principalmente se você perdeu o pai, perdeu a mãe, alguém que deixou a herança para você. E existe um canal de comunicação em que você pode acessar pela internet para saber se tem dinheiro a receber ou não. A Olivia Freitas tem uma reportagem que ela conversou inclusive com o professor de finanças da Faculdade Getúlio Vargas, da Fundação Getúlio Vargas, e ela vai explicar passo a passo como é que você pode descobrir se tem alguma grana parada que é seu direito e que se você não for atrás, ninguém vai bater na tua porta para entregar não. São poupanças, contas bancárias e contas de consórcios que já foram encerradas, mas por algum motivo ainda ficou alguma quantia por lá. Desde 2022, o governo liberou no site do Banco Central a pesquisa a estes valores. Vale para pessoas físicas e empresas, mas muita gente não sabe e nunca pesquisou. E olha, não é pouco dinheiro, 8 bilhões e meio de reais. A maioria tem uma quantia pequena, até 10 reais, mas quase 1 milhão de pessoas tem mais de 1.000 para sacar. E é bom se apressar, porque o governo planeja recolher todo esse dinheiro para reforçar os cofres públicos. Que pena. Eu não tenho nada para receber. Mas, segundo o Banco Central, quase 42 milhões de brasileiros têm algum dinheiro esquecido em alguma conta já inativa há muito tempo. No meio desse volume enorme estão pessoas que, inclusive, já até faleceram. Mas mesmo nestes casos, é possível pesquisar e recuperar este valor, desde que quem faça essa pesquisa tenha direito a ele. Eu tenho que ter a documentação que comprove que eu sou o herdeiro, que eu sou realmente o beneficiário, que eu sou o inventariante daquela pessoa. Claro que é um pouco mais burocrático e tem que ser um pouco mais burocrático, senão a gente teria um risco muito grande. A gente sabe que, infelizmente, os golpistas estão de olho nisso também. No site Valores a Receber, é preciso digitar o CPF e a data de nascimento da pessoa falecida. Se houver valores esquecidos, o solicitante entra com o próprio login no site gov.br. Aí é preciso entrar em contato com o banco onde estava a conta. É a instituição que vai orientar sobre a documentação necessária do herdeiro ou inventariante para solicitar o recurso. O Matheus descobriu que havia dinheiro esquecido em contas antigas da mãe dele, que morreu há 5 anos. Se tem um dinheiro lá da minha mãe e do meu pai, é deles, né? Não vou deixar, não. E essa não é a única novidade para quem tem algo a receber relacionado à herança. Isso porque a reforma tributária vai mudar a cobrança de impostos daquilo que é passado de pai, de mãe, para filho, para herdeiros. Nosso convidado para explicar para a gente um pouco sobre o que vai representar essa mudança e quem vai ser diretamente impactado com isso é o Dr. Fábio Zacarias, advogado sócio da Couto Zacarias. Dr. Fábio, prazer ouvi-lo aqui no Manhã Bandeirantes. Obrigado por atender o nosso convite. Bom dia, o prazer é todo meu. Fico lisonjeado em poder trazer algum tipo de esclarecimento quanto a esse tema tão efervescente agora diante da reforma tributária, né? E que resgatou toda a preocupação das famílias com relação à herança. Eu agradeço muito pelo convite e me coloco à disposição. Nós que agradecemos pela atenção conosco, doutor. O assunto ganhou uma notoriedade recentemente após a morte de Silvio Santos, que deixa uma herança estimada em 1 bilhão e 600 milhões de reais. Se já tivesse valendo a nova lei, as filhas de Silvio Santos pagariam muito mais impostos. Isso porque hoje no estado de São Paulo a alíquota fixa é de 4% de imposto sobre o valor da herança. Isso poderia mudar para 8%. Isso só vale para grandes fortunas ou quem não é filho de Silvio Santos também pode ter que pagar mais imposto no futuro, doutor? Não, esse não é um privilégio só da família do Silvio Santos, né? A legislação já previa aí a possibilidade de uma tributação progressiva ou dentro de um range aí de alíquotas que os estados tinham liberdade para legislar no sentido de quanto que cobrariam, né? Na verdade, esse tema já vem sendo aplicado em alguns estados, o imposto que a gente está falando é o imposto sobre a morte, né? O imposto de transmissão causa mortes, que, por exemplo, no estado de São Paulo hoje, a alíquota é fixa de 4%, mas no Rio de Janeiro
progressiva de 4,5 a 8. Então, muito tem se especulado em torno da reforma tributária, se isso realmente vai trazer uma corrida dos estados em aumentarem e utilizarem esse máximo dessa alíquota. Realmente a preocupação e as famílias que não se estruturaram, né, principalmente em grandes conglomerados, para diminuir o impacto dessa tributação, agora entram nessa expectativa da corrida de o fazer. Realmente que as práticas de sucessão patrimonial envolvem uma economia tributária, né? Para além do que, a gente sabe, também tem os custos envolvidos em inventário, né? Os honorários, enfim. Então, há agora uma corrida nesse sentido. Preservar que a nova reforma tributária não vai trazer um aumento generalizado, e garantir que a gente tenha aí uma economia sucessória. Essa é a maior preocupação agora. O senhor entende que esse pode ser um passo no caminho da discussão de taxação das grandes fortunas, ou são assuntos que não devem se misturar, já que estamos falando de uma reforma tributária que é ampla, mas que ainda está muito confusa na cabeça do brasileiro como um todo? Sim, está muito confusa, realmente. Aliás, o nosso sistema tributário é um dos mais complexos do mundo, né, o atual. Então, o objetivo da reforma tributária é, inicialmente, a simplificação. E a gente não tem como deixar de considerar que uma característica do sistema tributário brasileiro, que favoreceu muito essa expectativa por novas tributações, a isenção hoje da tributação da distribuição dos lucros e dos dividendos, né? Então, hoje, uma pessoa jurídica, uma empresa, apura seus lucros, paga os impostos, mas que sobe às mãos do acionista, a pessoa natural, a pessoa física, ela já não sofre mais a tributação. Então, isso, a exemplo das grandes economias do mundo, já não funciona mais dessa forma, né? Existe lá a tributação também para essa distribuição de dividendos, e o Brasil caminha com a reforma tributária também para essa proposta. Então, teríamos aí uma nova escala de tributação, obviamente, com a previsão da redução dessa tributação para a jurídica, mas a incidência nas pessoas naturais, e o tema das grandes fortunas passa por isso, né? O que nós vamos tributar na grande fortuna, né? Sem ferir a equidade, né? O que seria capaz ou justo no sistema tributário de tributar as grandes fortunas? A meu ver, essa possibilidade de que você mude alíquotas, por exemplo, de TCMD de acordo com o valor da transação, é uma forma. Você entende? Então, a gente tem lá um grupo de bens muito valioso que pode ser considerado ali a grande fortuna, da qual espera-se que pague mais tributos. Mas ainda não está claro. Isso não está formado ainda, tem muita especulação e já existe uma corrida no mercado de produtos, de abertura de holdings, para proteção patrimonial, para sucessão, o que, a meu ver, aí, como especialista no direito societário, traz uma preocupação grande, porque nem sempre as soluções que se propõem hoje, como as constituições das holdings, são aplicáveis a todas as famílias e a todos os casos. Pode sair mais caro e mais complexo, até mais arriscado no final das contas. Nós estamos conversando com o Dr. Fábio Zacarias, advogado, sócio da Couto Zacarias, falando sobre as mudanças na sucessão patrimonial. Muitas discussões no governo sobre o imposto da herança, o que vai em linha com a necessidade, segundo o governo, do aumento de receitas para que seja possível cobrir as despesas fixadas no orçamento. Uma discussão que em período eleitoral Brasília está deixando para depois das eleições, e aí o assunto deve voltar à tona. Mas para quem está nos acompanhando agora, doutor, só para a gente entender, se a pessoa hoje ela tem direito a uma herança, se ela tem hoje algo a receber, não está ainda valendo a nova tributação. Há um prazo para que ela faça esse procedimento? Qual o caminho para ela conseguir receber o que é direito dela antes dessa mudança da lei, sem ter que pagar mais imposto ainda, doutor Fábio? Bom, vamos lá. Toda herança,
é passível de tributação, porque você estaria transferindo os bens do autor da herança aos seus sucessores, e nisso o Estado, pela legislação, tem o direito a aplicar a alíquota desse imposto de transmissão. Então, isso já vem acontecendo, né? As novas regras da reforma tributária, que não são claras ainda quanto a isso, mas tem um início de transição em 2026 e tem plena implementação lá em 2033, mas atualmente, né, toda a herança se submete ao pagamento do imposto de transmissão, seja um bem imóvel, seja uma participação numa empresa. Aqui faço a ressalva de que, novamente, o que tem preocupado e trazido muitas consultas ao escritório devemos correr para nos preocupar e com a questão da organização de bens e sociedade para evitar esse pagamento, para fugir dessa tributação de fortunas. Essa resposta é complexa, porque movimentos societários se fazem na construção de empresas com o sentido de organizar, né, um patrimônio para se pagar menos imposto, e isso pode trazer uma complicação ainda mais do ponto de vista sucessório, para os herdeiros, constituição de empresas, custos envolvidos. Então, eu acho que agora a palavra de ordem é cautela, já que não temos uma definição desse cenário de aumento de tributação real, e a avaliação, vamos dizer assim, bem particular de cada caso, para que a família, o sucessor, as pessoas que procuram planejar uma sucessão, não sejam surpreendidas com grandes estruturas custosas que não funcionem ao cabo realmente de um evento de sucessão. Conversamos dentro do Manhã Bandeirantes com o Dr. Fábio Zacarias, advogado, sócio da Couto Zacarias, a quem agradecemos pela atenção com o nosso ouvinte, com o nosso espectador, e desejamos um bom dia, um bom trabalho para o senhor e para toda a equipe, viu, Dr. Fábio? Eu que agradeço, bom dia a todos os ouvintes, obrigado pela oportunidade de poder trazer e dividir um pouco da nossa experiência no dia a dia do empresariado, da vida dos empresários e famílias. Agradeço imensamente e até a próxima. Muito obrigado. Até a próxima, doutor Fábio Zacarias, conversando conosco aqui no Manhã Bandeirantes.